Para quem já tem a Unity instalada, já tem o VS Code configurado e instalado, a gente vai agora aprender a dar os primeiros passos na Unity. Para você que não tem instalado, eu vou deixar o vídeo aqui como referência. Vai lá no vídeo que eu ensino como configurar a Unity, como preparar o ambiente. A gente vai utilizar o VS Code aqui durante os vídeos, então configura ele aí direitinho. Então bora lá. Primeiro, para começar, aqui no Unity Hub, lembrando que a gente fez a instalação aqui da Unity, a gente ainda não tem nenhum projeto. Eu vou clicar em New. Aqui você pode selecionar a versão, no meu caso eu tenho somente essa. Seleciona essa versão e aí a gente pode criar um desses projetos. Para simplificar, a gente tem 2D e 3D. A princípio a Unity ela vai funcionar tanto para 2D quanto para 3D no mesmo projeto. Essa aqui é só uma convenção, ele vai trazer algumas configurações já especiais ali para quem está trabalhando com 2D para facilitar a vida. Que no caso é a câmera, configuração de câmera muda, a própria cena da Unity ele já deixa uma configuraçãozinha padrão. E quando você importa a imagem, no caso do 2D, ele já trata por padrão como algo 2D. No caso de 3D, ele trata como se fosse uma textura, mas não que não dê para trocar o tipo depois que ele importa. Então é mais para facilitar, beleza? Mas você pode criar um projeto 2D e colocar conteúdo 3D nele de boa. 3D com coisas extras, a Unity traz algumas coisinhas, alguns arquivos a mais e tal, conteúdo em si. A gente tem também High Definition Render Pipeline e Universal Render Pipeline. Eu vou tratar sobre esses dois aqui num vídeo separado, mas essa é uma aposta nova da Unity para tentar trazer uma estrutura de renderização diferente, um motor de renderização diferente, motores que você consegue reescrevê-los, colocar script e tal. Eles são bem interessantes, mas fica para outro vídeo. O nome do projeto eu vou colocar aqui como Primeiros Passos. Eu vou deixar aquele na pasta do GitHub, que é a minha pasta padrão, mas você pode colocar em qualquer pasta que você quiser. E aí eu vou clicar em Create, deixar a opção 3D selecionada, Create. Beleza, com a Unity carregada, eu vou passar algumas coisas que são interessantes e se é a primeira vez que você está vendo isso, provavelmente é. Pega um caderno, abre um bloco de notas, alguma coisa e anota as principais palavras que eu vou comentar agora, porque elas vão ser bem importantes para você durante o aprendizado. Então, primeiro, a gente tem aqui a hierarquia ou hierarchy, que é onde a nossa cena aparece e dentro da nossa cena, todos os objetos que tem dentro dela. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Sample Scene, que é a cena padrão que a Unity cria, e dentro a gente tem essa Main Camera e um Directional Light, ou a câmera principal e uma luz direcional. Então, por padrão, a Unity já trouxe os objetos criados. A Main Camera, a câmera, é o que vai observar a nossa cena e mostrar aquilo que está sendo observado para o jogador, e essa luz direcional já ilumina por padrão toda a cena. Tudo que a gente selecionar, todos os objetos que a gente selecionar aqui, eles vão aparecer no Inspector, que fica aqui na direita. Então, no caso, eu selecionei a câmera, pode ver que a gente tem toda a estrutura da câmera aqui. Se eu minimizar essas abinhas, você vai perceber que a gente tem 3 itens aqui no caso, que são os componentes, beleza? Tudo na Unity é baseado em componente, e uma vez que você entender o sistema de componentes, você consegue fazer qualquer coisa, beleza? Todo objeto de jogo é composto de componentes. A luz direcional, por exemplo, tem lá 2 componentes. O transform, que é esse carinha que está aqui, ele é o principal e todo objeto tem ele. Então, todo objeto, sem exceção, vai ter um transform, porque ele dita posição, rotação e escala. Então, essas 3 informações todo objeto precisa ter. Ele vai precisar estar posicionado em algum lugar, ele precisa ter um tamanho, e ele pode ou não estar rotacionado por um lugar, se ele não tiver a rotação dele é 0, mas ele tem que ter essa informação ali disponível. Beleza. A nossa cena, aqui na hierarquia, a gente vê as informações lá, os itens, né? Item a item, nos nomezinhos. Mas se eu seleciono, pode perceber que a gente tem aqui no meio essa visualização da cena. Ela permite com que a gente tenha uma informação visual dos objetos que estão na cena. Então, se eu quiser, por exemplo, criar um cubo para visualizar, eu posso vir aqui na hierarquia, clicar nesse mais, 3D Object Cube. Isso vai criar um cubo para mim, e aí eu consigo visualizar ele aqui na cena. É bem importante que você saiba se movimentar dentro da cena, então eu recomendo dar uma olhada nesses botões que tem aqui. O primeiro é essa Hand Tool, que basicamente permite com que a gente arraste a tela, clica, segura e arrasta na cena, e movimenta ela lateralmente.
O segundo é o Move Tool, que permite com que a gente movimente os objetos e posicione eles em diferentes lugares. O terceiro é o Rotate Tool, que permite com que a gente rotacione os objetos. E o quarto, Scale Tool, permite com que a gente aumente os objetos e mude completamente a forma deles. A gente tem também um Rect Tool, que ele é semelhante com a ferramenta de escala, só que ele mantém o objeto na posição que ele está e aumenta a escala para um dos lados que você escolher. E ele também permite com que a gente mova o objeto, então é bem interessante. A gente tem entre esses outros dois aqui, que esse aqui, por exemplo, faz todos em uma única ferramenta só, e esse aqui ele tem algumas outras opções. O Hand Tool, além de você conseguir navegar lateralmente, você pode também segurar o botão Alt do teclado, clica, segura e arrasta, e aí ele rotaciona em relação ao objeto que está selecionado. Então eu consigo rotacionar em relação ao que está selecionado ali na minha cena. Eu também consigo clicar com o botão direito, segurar e arrastar. Isso vai fazer com que a gente rotacione parado. Então é como se a gente estivesse olhando para os lugares. Você fica parado, rotacionando. Com o botão direito ainda segurado, eu consigo apertar o AWSD e andar como se eu estivesse num jogo lá em primeira pessoa. Se eu apertar Q e E, eu subdesço. E essa é uma movimentação interessante. Beleza. Agora que você sabe como se movimentar na cena, nota que quando eu aperto Q, W, E e R, ou T, eu tenho todos esses atalhos. Q, Hand Tool, W, Move Tool e assim por diante. Então isso aqui é bem interessante para facilitar, para você não precisar ficar clicando ali em cima. Se eu tiver com o W, por exemplo, e apertar o Alt e segurar, eu ainda consigo rotacionar. Então eu não preciso estar no Hand Tool para apertar o Alt. Eu posso estar em qualquer ferramenta que eu posso apertar o Alt, segurar com o direito e assim por diante. Então experimenta aí, dá uma testada, brinca um pouquinho com essa visualização, porque isso vai ser bem útil para você. Se você der um clique em cima desse objeto com o Move Tool e apertar F, você foca nesse objeto. E aí percebe que quando eu aperto o Alt e seguro para a esquerda, eu estou rotacionando agora em volta desse objeto. Então, uma vez que você perdeu um objeto, supondo que está assim bem longe, você pode clicar nele e apertar o F. Ou, supondo que ele está bem longe, você pode clicar aqui na hierarquia e aí você coloca o cursor do mouse em cima aqui da cena e aí aperta o F, também funciona. Beleza? Então, agora que você sabe a movimentação básica, chegou a hora de a gente olhar esse pedaço da tela aqui embaixo, que é o Project. O Project, ele é um espelho da pasta do seu projeto lá no Windows. Então, a mesma coisa que se você estivesse olhando pelo Windows, é você olhar aqui pela Unity. Só que ele vai mostrar para você a pasta Assets, beleza? Então, aqui são todos os arquivos que tem no seu projeto. Existe uma diferença entre as informações que estão aqui na cena e as informações que estão aqui no Project. Aqui no Project é tudo que é arquivo, beleza? Que você consegue copiar, colar e fazer alguma coisa com ele. Na cena, não. Na cena são objetos de jogo que estão dentro da cena e a cena em si é um arquivo. Então, uma imagem, um modelo 3D, um som, isso são arquivos que ficam na minha pasta Project. Mas se eu quiser tocar esse som, por exemplo, eu preciso criar um objeto de jogo capaz de reproduzir um som, e aí eu pego aquele arquivo e falo, ó, você vai reproduzir esse som, beleza? Então a gente tem que entender o jogo entre hierarquia e Project. Por fim, a gente tem o console, que é esse cara que está aqui. Toda vez que a gente roda algum script, alguma coisa, ele vai exibir informações nesse console que vai ajudar a gente. Além disso, quando a gente quer rodar um jogo, eu comentei com você que a main camera, a câmera principal, é responsável por pegar aquele conteúdo que ela está visualizando e exibir para o jogador. E ela vai exibir através da janela de Game. Então essa é a visão que a câmera está tendo da cena naquele momento. Beleza. Agora que você conhece o básico das cenas, chegou a hora da gente testar e fazer um comportamento. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho mais, 3D Object, Plane. Percebe que eu criei um chão. Eu vou movimentar esse chão um pouquinho para baixo. Beleza. Agora eu vou selecionar o cubo que eu havia criado. E aqui na direita eu tenho Transform, Cube, Mesh Filter, Mesh Renderer e Box Collider.
Eu vou entrar no detalhe sobre esses componentes ao longo das aulas, mas eles são responsáveis por exibir esse cubo e a gente visualizar o que a gente está vendo agora. Eu quero adicionar uma física para esse objeto, eu quero que ele tenha gravidade, eu quero que ele caia. Então eu vou clicar aqui em Add Component e eu vou digitar Rigid e eu vou selecionar essa opção, Rigid Body, que é um corpo rígido. Selecionei e pronto, esse objeto agora tem física. Se eu der play, percebe que ele imediatamente cai. Não está muito legal de visualizar aqui ainda, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar a minha câmera, eu vou colocar o cursor em cima da cena e apertar F. Você vai ver que a câmera está bem longe e aí eu vou posicionar ela de uma maneira que eu acho interessante. Então, vou posicionar a câmera mais ou menos aqui. Beleza. Eu vou dar uma olhada na game para ver como é que ficou. Posso rotacionar um pouco para baixo. E agora deve estar um pouco melhor. Se está um pouco difícil de você conseguir configurar esse objeto sem saber o que tem nele, se esse objetinho câmera está expandido, ele tem um Camera Preview aqui do lado. E aí a gente consegue visualizar, fica um pouco mais fácil. Beleza. Vou salvar minha cena e vou apertar Play. Agora eu consigo visualizar um pouco melhor. Para testar como a Unity se comporta, eu vou pegar vários desses objetos. Então vou selecionar o meu cubo, eu vou apertar Ctrl D ou clica com o direito no cubo, seleciona a opção Duplicate. Isso vai duplicar o objeto e agora eu posso movimentar ele. Eu vou selecionar a ferramenta que tem Move, Rotate e Scale na mesma ferramenta e eu vou brincar um pouco com esse objeto, mudar a escala dele e assim por diante. Vou duplicar, muda a escala, rotaciona um pouco. Vou fazer isso novamente, jogar isso aqui um pouco para cá. Vou tomar um pouco de cuidado para não colocar um objeto em cima do outro, porque senão isso pode fazer com que eles sejam jogados de maneira muito brusca. Beleza, agora eu vou dar play e percebe que eu tenho um comportamento aí. Beleza? Play de novo e mesmo comportamento. Ótimo. Uma última dica. Essa configuração básica que vem na Unity não é obrigatória. Você pode mudar do jeito que você quiser. Se você acha que o game tem que ficar junto, tem que aparecer o tempo inteiro, você pode clicar nele, arrastar e posicionar ele na direita. Ou posicionar ele aqui embaixo. Onde você achar melhor. Então fica livre para mexer de acordo com o que você quiser. Eu particularmente recomendo você dar uma olhada aqui em Layout. Ele tem alguns modelos que são interessantes. Então você pode achar algum que seja legal ou criar o seu próprio. Eu particularmente gosto da hierarquia aqui na direita. Eu gosto do Project embaixo da hierarquia. O console eu coloco aqui embaixo no Inspector. E o Game eu deixo aqui na parte de baixo da tela. E ajusto os tamanhos desses carinhas todos aqui. E aí com isso eu tenho sempre a cena e o Game um embaixo do outro. A hierarquia e o Project que sempre eu estou movimentando estão embaixo. E o Inspector, que sempre a gente está movimentando coisa da hierarquia para o Inspector, eles ficam aqui do lado. E o console sempre visível. E aí eu costumo salvar esse layout. Então eu coloco aqui Save Layout. E aí eu coloco alguma informação aqui que eu queira. Então depois que eu quiser, eu posso só mudar esse layout. Esse layout que eu fiz é semelhante ao 2x3. Então se tiver essa opção do 2x3, você pode selecionar. E aí você precisa apenas movimentar o Project aqui para baixo. Vir aqui em Window, General, Console, e aí movimenta o console aqui para baixo. Lembra de, para movimentar, sempre clicar na abinha, beleza? Então clica sempre na aba, senão você não consegue posicionar. Então a aba é onde você posiciona e aí vai lá onde você quiser. Beleza? Pessoal, com isso a gente tem o básico de movimentação dentro da Unity. A gente construiu aqui um cenário com os cubos, a gente construiu um cenário onde a gente tem gravidade já na cena, e o próximo passo é a gente criar um projeto agora e começar a montar o nosso próprio jogo. Beleza? É isso aí, um grande abraço. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei,
essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.